Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas e hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura. E aí, estamos lendo mais ou menos? O ano está terminando e você? Quantos livros você já leu esse ano? Desde os clássicos da literatura até os romances contemporâneos, os brasileiros sempre tiveram uma relação especial com os livros, de acordo com algumas pesquisas atualizadas, né? Olha, o hábito da leitura tem passado por uma transformação significativa. Prova disso foi a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, deste ano, que aconteceu entre o dia 1º e o dia 10 de setembro. O evento recebeu mais de 600 mil visitantes, alcançou aí a marca de 5,5 milhões de livros vendidos, gente. A média de livros adquiridos aí por pessoa foi de 9, né? Maior número aí da história do evento. 9 livros por pessoa. Pensa, será que existe uma explicação por trás desse possível boom da leitura? Será que é mesmo um boom da leitura? Para conversar com a gente sobre a importância da leitura, sobre o boom da leitura, estamos lendo mais, estamos lendo menos? Como é que começa toda essa história da leitura? Nós trouxemos hoje aqui nos estúdios a coordenadora de redação, também a professora Gabriele Cavalim. Seja bem-vinda no Ponto de Vista, professora. Que bom ter você com a gente. Fico muito feliz de vir aqui, participar desse bate-papo e falar de algo que é tão presente na minha vida, tanto do ponto de vista pessoal, porque sou uma leitora desde pequena, e também na minha vida profissional, seja como professora em sala de aula e também em projetos paralelos na parte mais de negócios, que também hoje abre muito seus horizontes para a parte da leitura e dos livros. Então, eu tô vendo que legal, tô vendo sem combinar, nós trouxemos livros, né? Olha só, eu trouxe alguns, né, que nós vamos comentar aqui, e você também trouxe livros, e aí sem combinar, viu, gente? Foi tudo assim, meio que foi energia, né, da leitura. Acho que é a leitura que chamou, né? Não tinha como falar de leitura e não materializar o ato de ler nisso, né? Que são os livros, né? Agora, falando nisso, né? Falando em leitura, conta pra mim, no seu ponto de vista, nós, os brasileiros, né? Estamos lendo mais mesmo? Será que essa pesquisa, né, desse evento que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o boom da leitura, no seu ponto de vista, procede? Olha, muito interessante, né? Você perguntar daí, né? Qual é o meu ponto de vista, né? Qual é a minha visão sobre isso? Eu acho que eu sinto, e aí eu vou pensar muito, dado o meu meio, que sim, tem um grupo que está lendo mais. Eu vejo que, por exemplo, dos meus amigos, eu tenho uma amiga, até vou contar uma história engraçada, eu tenho uma amiga que cresceu comigo, amiga de infância, e na época da escola ela não gostava de ler, ela não lia. E hoje, né, ela já é mais velha, ela tem o próprio negócio, e ela tá num meio de amigas, eu e uma outra, que a gente é muito leitora. E aí ela começou a ficar curiosa, assim, mas o que vocês leem? O que vocês querem ler? E aí ela começou a querer agora ler. Então, ela é um exemplo de alguém que não tinha o hábito de leitura e que está começando. Então, o que eu tenho percebido é que tem uma galera, né, um pessoal, assim, já um pouco mais velho, adulto, que tem percebido que o livro é, sim, uma ferramenta de transformação. É uma ferramenta para poder se distanciar um pouco das redes sociais, né? Eu vejo que eu conversando assim com muitas pessoas, a rede social ela tem se tornado nociva e o livro se torna uma alternativa. Então, em um determinado meio, eu percebo que sim, a leitura aumentou. E também, por exemplo, dentro do mundo de negócios, em que cada vez mais tem vários best-sellers de grandes empresários que estamos produzindo, que tem também feito com que as pessoas queiram ler. Mas eu não vejo entre os jovens necessariamente esse movimento, né? É engraçado que eu já li várias pesquisas que mostram que a gente nunca leu tanto. Mas por quê? A gente vive com o olho na tela. A gente lê o WhatsApp, a gente lê o WhatsApp, não necessariamente a gente escuta o áudio, a gente está ali lendo, a gente lê as redes sociais. Então, a nossa sociedade, ela está cada vez mais nas telas e no escrito. Mas isso não significa que seja uma leitura de qualidade. Então, isso é um ponto também, né? A gente está lendo menos a leitura do livro, a leitura de qualidade, do aprendizado. Mas isso não significa que o ler em si esteja menos.
Verdade, concordo com você também, porque ultimamente nós temos lido muito, é o tempo todo leitura. Você, se for parar para pensar, como o exemplo que você citou, você pega o celular de manhã, você vai ler, você está na frente do computador, você está lendo, onde você está lendo, né? Mas e aí, é uma leitura de qualidade ou não, né? Essa aqui, fica aí essa interrogação. A leitura que você tem feito no dia a dia é uma leitura que te traz algo de bom realmente, né? Que colabora aí com o seu vocabulário, com o seu conhecimento, com a informação. Gabriele, vamos falar sobre o início de tudo, né? Nós conversávamos nos bastidores referente à questão do livro, né? Como que iniciou toda essa história do livro? Até você trouxe um livro que conta a história. Então, eu gostaria que você mostrasse para a gente e falasse um pouco sobre essa história tão importante para todos nós. Ótima pergunta e é muito interessante porque eu mesma, sendo leitora desde pequena, né, eu mesma desconhecia a trajetória do livro, os impasses que um leitor já viveu ao longo da história da humanidade, as leituras proibidas. Eu particularmente amo ler sobre as leituras censuradas, sobre certos livros que por algum momento na história da humanidade provocaram perseguição. E aí, né, eu trouxe até para indicar para o pessoal em casa, né, às vezes pode ser que tenha um leitor compulsivo como eu e queira se entender. Esse livro ele foi organizado pela professora Márcia Abreu, que é professora, né, da Universidade de Campinas. E o que ele traz? Esse livro ele faz um apanhado histórico mesmo, desde o início do processo de leitura. Então, eu acho que é importante que a gente entenda que no início, antes da invenção da imprensa, não tinha como a gente ter acesso a coisas escritas, né? Ou seja, os primórdios da nossa humanidade, ele é oral. Então, a tradição era oral, o conhecimento era passado oral. A partir do momento em que a gente começa a ter mecanismos para anotar, né, começa na pele de bichos, essa possibilidade do desenvolvimento da escrita, porque eu acho que quando a gente fala de leitura, a gente tem que lembrar que ela está no parzinho próximo da escrita. Exato. Nesse início, só quem tinha mesmo a condição de ter acesso às ferramentas podia ter o registro, que é o que muitas vezes a gente conhece, já deve ter ouvido falar dos monges copistas, de pessoas que dedicavam a vida mesmo a ficar em lugares copiando, né, às vezes uma versão de livro que tinha sido feita. E a gente tem que lembrar que era sangue de animal que era utilizado para escrita, era pele de animal para poder alinhavar, né, e poder até mesmo costurar. E foi só com a invenção da imprensa, com Gutenberg, que a gente começa a ter a possibilidade de imprimir, né? Copiar. De copiar, exatamente, exato, a cópia copiar. E ter volume, né? Isso. E a história do livro, ela vem de quem tinha acesso ao conhecimento para ser esse escritor do livro. Tanto é que a gente começa a dar voz para as mulheres na sociedade recentemente. As mulheres, enquanto autoras, durante muito tempo nós fomos silenciadas nesse lugar, né? Por quê? Porque acompanha a história da humanidade. Então, os principais autores, os autores mais impressos, eram muitas vezes homens, né? E que participavam de um status quo. E a história do livro, ela acompanha a história dos autores, acompanha a história das bibliotecas, porque onde, né, a gente não tinha como você comprar. Hoje a gente fala, tá muito em alta a ideia da biblioteca pessoal. E até na pandemia aconteceu muito isso, porque na pandemia muita gente usava como plano de fundo os livros, a biblioteca. Até eu acho que essa pergunta do porquê esse boom da Bienal vem disso. Mas aí só encerrando essa história da leitura, com a imprensa que a gente começa a ter, e aí a gente com as bibliotecas, depois com os livreiros, que são os primeiros a começarem a vender. Acho que quem tem uma certa idade lembra da Barça, que as pessoas vendiam em casa, né? De porta em porta também, né? E até chegar hoje, que é a história do livro digital, do livro vendido pelo e-commerce, né? Então, esse livro aqui, e fica a dica, ele passa um pouco pela história do livro como esse objeto mesmo, né? Sim. Então, a leitura como objeto dela mesma. Maravilha, gente. Olha só, né? Um livro que foi escrito, né? Uma professora aqui de Campinas. Ela organizou. Na verdade, são vários artigos, cada artigo escrito por um autor e ela organizou. Ela organizou. E esse livro a gente encontra disponível onde? Olha, ele é feito, né? Ele foi um produto da FAPESP, mas eu mesmo comprei pela internet, os e-commerces da vida, né? Então você consegue encontrar enfim, né? Sim. Qualquer e-commerce de livro você consegue. É um livro, lógico, né? Até pelo tamanho, né? E aliás, isso é um dos desafios do livro, né? O valor. Por isso que o livro digital hoje tem sido
tão consumido, né? Porque quando você entra lá numa livraria online e você compara a versão Kindle, a versão impressa, é isso que tem feito tantas pessoas, né, optarem pelo livro digital ao livro impresso. Exatamente. Agora, você falou da pandemia, né? A questão da pandemia, você acredita que em casa, né, 2 anos quase, né, as pessoas voltaram aí ao hábito da leitura? Olha, eu não sei se voltaram ao hábito, mas eu sinto que a pandemia, ela fez com que a gente tivesse que pensar coisas dentro de casa, né? Ou seja, pensar o entretenimento sem sair de casa. E eu vejo que o livro se tornou, sim, um objeto maior de atenção, né, diante da pandemia. E eu acho que todas essas perguntas, né, você me pergunta e eu penso como especialista na área, mas eu também penso na minha vida pessoal. Isso, perfeito. Né? E eu, na pandemia, também me refugiei mais nos livros. E eu acho que também a pandemia fez com que essa comunidade leitora, ela se aproximasse mais. Então, foi na pandemia que eu comecei a conhecer mais influenciadores que falam de livros. Comecei, né, até estava comentando com você, tem um Instagram chamado Bookster, que é um moço que ele não tem o Instagram pessoal dele, ele começou a ganhar volume, porque o que ele faz? Indica livros. Então, ele fala dos livros que ele está lendo, então, começa a criar um frisson de tipo, nossa, quero ler isso também. Os clubes de livros que começaram a ser uma forma também de negócio, né? Exato. Quantas pessoas não criam clubes de livros? A gente tem, acho que um dos grandes nomes no nosso país no clube de livro é a Gabriela Prioli, que tem já 3 anos e surgiu na pandemia, né? Eu, inclusive, até comprei, fui uma das pessoas que participei de um dos clubes de livros dela. A gente também tem outras pessoas, né? O próprio Karnal, que está junto com ela, o Cortella, tem outros grandes nomes que estão tentando incentivar a leitura por meio desses clubes. E sabe o que é engraçado, interessante? Que quando eu participei desse clube, eu fui porque eu sou uma leitora e eu estava interessada na jornada que estava sendo construída ali, que eram livros desde literatura até livros de autoconhecimento, livros de também ciência política, mas tinha muito um pessoal que nunca leu. Uau! E que queria estar no clube do livro para tentar criar o hábito da leitura. Exato. E olha só, uma das minhas perguntas, né, um dos questionamentos, o hábito da leitura, né? Como é que a gente faz para a gente ter esse hábito de leitura? É verdade, você como professora, né, você entende bem do que a gente está falando, é verdade que, assim, eu não consigo ler, eu nunca li um livro e aí eu vou iniciar uma leitura. Então, hoje eu leio uma página, amanhã eu leio 2, depois de amanhã eu leio 3 e assim sucessivamente. É verdade que eu vou conseguir finalizar um livro? Porque tem gente que não consegue finalizar um livro. Eu conheço pessoas que começam a ler, elas estão aqui, né, tranquilas, mas começam a ler uma página, está dormindo, é impressionante. Como se explicar essa situação? Será que quem não tem o hábito, quem não gosta de ler, um dia vai conseguir começar e finalizar um livro? Amo essa pergunta, porque, né, eu também comentei com você que eu já trabalhei numa startup com o objetivo de desenvolver o hábito de leitura dentro dessas pessoas, né, assim, dentro daquele grupo, e aí vem, né, como desenvolver o hábito da leitura. Eu queria dividir a minha resposta em 2 partes. Fique à vontade. Primeiro, acho que fazer referência até num outro livro que chama O Poder do Hábito, que é a questão, assim, de que se você quer que isso seja um hábito, você precisa insistir. Insistir significa, é que nem a atividade física, é igual a você, por exemplo, se você quer ter o hábito do exercício físico, você precisa de constância. A leitura passa por esse mesmo lugar, você precisa de constância. Então, eu já vivi experiências de pessoas que começaram todos os dias, de manhã é meu horário melhor para desenvolver esse hábito. Então, junto com o café, esperava 15 minutos todos os dias para que realmente entrasse dentro da rotina. Apesar de ter essa camada da explicação do hábito da leitura, que tem muito a ver com você desenvolver mesmo dentro da sua rotina esse hábito, eu particularmente gosto de pensar a criação do hábito da leitura de uma outra perspectiva. Às vezes as pessoas perdem a noção do propósito, por que elas querem ter o hábito da leitura.
E se você não tem clareza do porquê você quer isso, é óbvio que você não vai conseguir terminar um livro. Exato. E as pessoas, às vezes, não sabem nem o que ler ou o que quer ler. Então, eu vejo, às vezes, pessoas que querem ter o hábito de leitura e querem ler literatura, por exemplo. Até alunos meus, mas a literatura, a pessoa começa a ler um texto literário e ela acha que é perda de tempo. Ela não consegue entender a linguagem daquele autor e aí ela fala, ai, não gosto de ler. Não é o perfil? Só que, na verdade, a gente tem que entender que a leitura, a gente tem dois tipos de processo na leitura. A gente tem aquela pessoa que gosta de ler porque ela tem no processo da leitura um deleite, um prazer. Sim. Então, aquela pessoa que realmente, em vez de assistir um filme, ela vai preferir ler um livro. Exato, do filme, né? Também. Então pode ser também, mas também. Né? Mas essa pessoa, ela gosta, ela tem como um hobby. Assim como você pode ter um hobby, outra pessoa tem hobby, eu tenho hobby, a leitura é o hobby da pessoa. Dela, perfeito. Só que às vezes a pessoa vai desenvolver o hábito da leitura, não porque ela quer ter a leitura como hobby, mas porque, na verdade, ela quer um objetivo. Ela quer se desenvolver na empresa onde ela está, ela quer se tornar uma pessoa mais crítica, ela quer ter um pouco mais de conhecimento sobre geopolítica. E aí, a leitura, ela deixa de ser a finalidade em si e ela passa a ser o meio. Então, eu vejo que as pessoas que estão com dificuldade para ter o hábito da leitura é porque elas estão ainda vendo a leitura como a finalidade em si. E aí eu vejo que talvez o grande caminho é transformar a leitura em meio, o meio para você atingir uma finalidade onde você quer chegar. Que tipo de livro pode te ajudar a chegar neste lugar? Será que é livro de autoconhecimento? Será que é livro técnico? Será que é livro de literatura? Será que é livro de negócios? E aí você experimenta de fato o que todo mundo fala, que é a transformação que a leitura proporciona, que é o acesso ao conhecimento. E que acesso ao conhecimento, né? A leitura nos proporciona conhecimento, a informação, o vocabulário fica, gente, muito amplo, muito vasto. Tem palavras que às vezes você vai ler num livro, eu já passei por isso, fui ler livros que eu falei, mas que palavra é essa? Porque eu não sabia o que era. Aí o conhecimento, né? Você vai buscar através daquela palavra ali, você vai buscar e você vai adquirindo mais conhecimento e você acaba entrando na história ali e quando você vê, você terminou o livro e você está cheio de conhecimento, está feliz da vida e seu vocabulário está super amplo, né? Agora, nós falamos aí das pessoas que leem bastante, né? Você falou da história, né? Da leitura, né? Da questão aí do início de tudo. Agora, vamos falar sobre, será que realmente estamos lendo mesmo, de verdade? Tem uma pesquisa, olha só. Nós temos, em contrapartida, né? Nós temos aí uma pesquisa inédita, atualizadíssima, Panorama do Consumo de Livros. Ela foi divulgada agora quinta-feira passada, dia 7 de dezembro. Mostrou que cerca de 84% da população brasileira acima de 18 anos não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses. Olha só como entra conflitante aí com a que nós falamos no início do programa, né? Realizado pela Nielsen Book Data e encomendado pela Câmara Brasileira do Livro, o estudo aponta que 60% dessas pessoas consideram o hábito da leitura importante, mas elas se sentem desmotivadas para comprar livros, né? E qual é o perfil de quem comprou esses livros, de acordo com a pesquisa? Entre a população adulta, que comprou ao menos um livro nos últimos 12 meses, 57% são mulheres, 43% são homens. Quanto à classe social, olha só, gente, 43% dos compradores são classe C, 10% D e E, 39% B e 7% só 7% é a classe A. Né? Isso são as pessoas aí que compraram os livros em um ano. Já em relação à região dos consumidores, 45% no Sudeste, 28% no Nordeste, 14% no Sul, 8% no Norte, 7% no Centro-Oeste. Então, resumindo, o estudo ouviu 16 mil pessoas com 18 anos ou mais entre os dias 23 e 31 de outubro deste ano. E aí acontece o quê? Acontece que em um ano, né? Será que você de casa comprou um livro? Eu te confesso que eu não comprei um livro.
este ano. Você acredita nisso? Você comprou um livro esse Muitos. ano? Olha aí, tá vendo? O hábito da leitura é sensacional. Eu não comprei um livro esse ano. Olha só como pode, né? Agora, a gente fala de quem comprou um livro e qual que é o objetivo da leitura. Isso acho que acaba casando com essa pergunta. Você comprou um livro esse ano? Você teve um objetivo para comprar um livro esse ano? Pessoal que está trabalhando, né? Que mexe com negócios. A leitura, os livros que falam sobre negócios. Como é que está essa situação? O pessoal tem adquirido bastante, tem consumido muito esse tipo de livro. Você pode explicar para a gente toda essa dinâmica aí da leitura referente a livros que falam sobre negócios? Acho que há uns anos atrás a gente passou por um boom de livros de autoconhecimento, né? Que tinham sido os que mais estavam, o Gasparetto, entre outros nomes. Agora a gente está vivendo um boom dessa literatura mais voltada para o mundo business. Então, desde literatura que vem da psicologia, né, da parte, por exemplo, da TCC, cognitivo-comportamental, até mesmo muitos livros, e eu sou também uma consumidora e leitora desses livros, também por uma questão de pessoal, mas do mundo profissional, sem ser a sala de aula, né, uma parte mais de gestão que eu também faço. Então, assim, por exemplo, quais são os livros mais lidos ultimamente? Mindset, da Carol Dweck, que é um livro que muitas empresas trabalham, justamente porque esses livros, eles trazem... E é interessante que esses livros, né, como Mindset, Satisfação Garantida, o livro Comece pelo Porquê, o Antifrágil, o Pipeline de Liderança, esses livros, né, se você falar, e na Faria Lima, vamos dizer assim, ou mesmo entre as principais empresas, os principais executivos, existe uma troca de conhecimento, de fala deles, porque eles estão condicionando um pouco quais são as premissas do que as organizações hoje precisam, falando sobre cultura organizacional, modelo de gestão, a ideia de como dar feedback. Eu mesma, né, comprei um livro de fim de ano para dar para minha equipe sobre feedback, né? Então, assim, no mundo corporativo, esses livros, muitos deles são de autores americanos, muitos deles contam experiências de grandes empresas. Então, a história da Amazon, a história da Apple, o Carmine Gallo, que é alguém que está relacionado ao TED, que tem muitos livros publicados. Recentemente ele publicou um sobre a arte do Steve Jobs de vender produtos e como que ele... Então, realmente tem sido um hall de pessoas que estão lendo as mesmas leituras, né? E estão dessas leituras compartilhando aí de um conhecimento comum. É interessante que seja no lugar onde eu trabalho hoje, seja em experiências pessoais, seja na pós-graduação, faço uma pós em liderança e gestão de pessoas, a indicação de livros, desses livros, por exemplo, Pipeline de Liderança, que é um livro que fala justamente sobre a sucessão de liderança em empresas. Esse livro, ele acho que todo mundo no mundo de negócios ou já ouviu falar, ou já comprou, ou, né, tá querendo comprar, porque, então eu vejo que esse ambiente também tem alimentado agora bastante. Tanto é que quando você vai numa livraria, sempre tá ali exposto, né? É o primeiro que a gente vê. Tem muitos dele. Mindset, acho que todo mundo, pelo menos o conceito, já ouviu falar, né? Exato, exatamente. E o pessoal também busca muito na internet, né, para saber sobre o livro, né? Ouviu falar, peraí, vou lá digitar, vou saber sobre o livro, será que é bom, será que é meu perfil? Vou ver quanto custa, vou comprar, ou então vou ver aqui mesmo, vou ler pela internet, né? Porque você estava me falando uma situação que a gente pode colocar aí a internet, que acabou deixando de lado um pouco, fazendo com que nós deixássemos de lado um pouco isso aqui, o físico, né? O livro nas nossas mãos, aí você vai ler no computador ou no celular. Mas, por outro lado, a internet faz a propaganda do livro, porque tem influenciadores que falam sobre livros que estão em destaque no momento ou na ocasião, né? No seu ponto de vista, como esse casamento aí, ele rendeu, tá legal, porque com a era da internet, nós ouvimos muito falar sobre a falência, né, das livrarias, né? E aí, como é que fica? Como a gente coloca na balança isso tudo? Só queria encerrar uma coisinha que eu falei. Por exemplo, quando nessa experiência em empresas, eu vi pessoas que não liam, nunca tinham comprado um livro na vida, nunca tinham lido, e que a partir do momento em que perceberam que essas leituras não tinham a ver com literatura, essas coisas que, sabe, literatura? Sim. Porque tem muita gente que carrega aquele estigma da escola, aqueles livros da escola. Mas como percebeu um outro tipo de conteúdo, começou a desenvolver o hábito da leitura. Olha aí, que maravilha. Então, eu vejo que tem algumas pessoas que descobrem que livro não é só literatura. Exato, livro é muita coisa, né? Muito amplo. Mas aí, voltando à sua pergunta,
É assim, né, voltando à ideia, meu ponto de vista, eu acho que a gente está vivendo num território do paradoxo mesmo. Eu acho que a gente está numa ambiguidade. Eu vejo que, ao mesmo tempo que a internet e as redes sociais, elas estimulam, sim, a leitura, mas eu não acho que necessariamente elas estimulam a leitura. Eu acho que elas estimulam o desejo do consumo. Que é a ideia de você consumir, de você ter aquilo. Entra aqui, então assim, por exemplo, falou de um livro e querer ter, sabe, querer comprar, aquela coisa da falta do consumir. Então eu vejo que muitas vezes esses influenciadores, ou mesmo essa discussão, ela influencia a pessoa a ter o livro. E também, de novo, falo do ponto de vista, pensando no meu cotidiano, de amigos que entraram em clubes do livro, compraram todos os livros, estavam animadíssimos e não leram. E aí, né? Tem gente que tem uma biblioteca em casa. Eu, em casa, eu tenho, eu acho que uns 12 livros. E desses 12, eu vou te confessar, eu acho que eu li uns 6. Tem mais 6 para ler, né? E aí, e tem gente que não. Tem gente que compra e lê. E tem gente que compra e faz biblioteca, que é o caso do cenário dos vídeos da pandemia, que a gente estava falando, né, agora há pouco. Falando de biblioteca agora. Como é que anda a questão da biblioteca? Olha, eu acho que, de novo, tem a ver com a tecnologia, né? Porque, ao mesmo tempo que a tecnologia tem esse incentivo ao consumo, a tecnologia está roubando o tempo do livro. Porque a pessoa fica na rede social e aí o hábito de ler cada vez mais. E aí eu acho que a biblioteca, seja pessoal, seja a biblioteca, né, que existe na cidade, ela não se torna mais alvo de investimento. Então, tem muitas, mesmo em escolas, muitas vezes não se investe tanto na biblioteca como esse espaço do livro, porque o digital tem roubado muito lugar. Né? Eu tenho o hábito de, quando eu viajo, eu sempre vou visitar a biblioteca da cidade, a biblioteca do lugar. Sério? Né? Olha que legal. Uma coisa interessante, eu tive uma experiência numa aldeia indígena e para isso eu fui para o Acre, aí eu fui para Ribeirão, gente, deu um momento que eu esqueci o nome da capital do Acre. Bom, daqui a pouco a gente... Rio Branco. Nossa, Rio olha, Branco. momentos que tantos nomes a gente esquece. Em Rio Branco. Aí eu fui para Rio Branco, sabe uma coisa que me surpreendeu? A biblioteca de Rio Branco. Por quê? Porque Rio Branco tem 2 bibliotecas. Uma estava fechada porque está em reforma, que é a Biblioteca dos Povos Indígenas. Eu queria muito ter conhecido. E ela, assim, a parte externa dela é lindíssima. E a Biblioteca Municipal. Me surpreendeu porque a gente acha que, sei lá, a gente vai pensar um estado sobre o qual a gente não ouve muito, vai ser uma biblioteca super falida, uma biblioteca super pobre. E era uma biblioteca lindíssima, com muitos livros, 2 andares, uma parte destinada ao público infantil incrível, que se você tiver, né, eu fico imaginando, se eu tivesse um filho e levasse lá, ele certamente ia querer ler. Enquanto, às vezes, grandes cidades, você não tem bibliotecas, não tem investimento em bibliotecas, Exato. né? E aí a biblioteca, ela tem a ver com uma escolha do poder público de, dentro da área da educação, você investir para ter uma biblioteca pública que possa atender o público da cidade, atender as escolas, né? E aquilo, se não tem biblioteca, você fica refém da pessoa ter o dinheiro para comprar. Só que o livro no nosso país é caro. Exato. Então, muitas vezes, se a biblioteca não é atraente, você não atrai leitor. Né? E por isso que me chamou muita atenção a experiência que eu tive em Rio Branco, porque era uma biblioteca que chamava a ter leitor, né? E, enfim, e eu também tive uma outra experiência numa outra cidade também, na região norte, que quando eu cheguei nessa biblioteca, o que aconteceu? Estava tendo um momento de leitura para crianças, em que e essas ações das prefeituras de tornar a biblioteca viva é uma forma, no caso aí a gente está pensando nos mais novos, de incentivar a leitura e tornar o processo do livro mais acessível a todos. O incentivo à leitura, você vai falando e eu vou dando os ganchos, né? Porque às vezes a gente sai um pouquinho do roteiro, mas é interessante a sua fala, porque aí você falou da biblioteca. Eu me lembro que quando eu estudava, eu ia na biblioteca, tinha ali um anúncio pedindo silêncio na biblioteca. Por quê? Porque ia tanta gente na biblioteca que às vezes o pessoal começava a conversar entre si e atrapalhava outros que estavam lendo ou buscando ali uma informação de algum livro. Então solicitavam um silêncio na biblioteca. Hoje em dia a biblioteca é realmente um silêncio porque quase ninguém não tem mais o hábito, né, de ir até a biblioteca. Aí você falou sobre o incentivo à leitura, né? No seu ponto de vista, qual que é a importância do incentivo desde a infância? Se eu tenho ali uma base boa, né, que me mostra o caminho da leitura, eu vou seguir esse caminho ou eu vou parar no meio do caminho? E quem não teve esse incentivo lá na base, né, agora,
Será que eu consigo despertar o desejo? Claro que você disse que tem aí as situações onde você vai ler porque você quer um hobby ou você vai ler porque você quer saber de determinado assunto. Mas mesmo assim, se eu não tiver a base lá, como é que eu vou fazer, né? Qual que é a importância do incentivo à leitura desde pequenininho? Nossa, aí eu volto à minha prática de sala de aula, né? Os alunos que leem, eles têm uma análise crítica da sociedade e eles têm uma capacidade de, até mesmo de empatia. Eu acho que, por exemplo, os alunos que são muito mais leitores, por exemplo, de literatura, eles, pelos personagens, eles vão se colocando em diferentes situações. Cada personagem é de um jeito, né? Cada personagem tem um corpo, cada personagem tem uma mente, cada personagem tem uma vivência. E viver esses personagens aumenta o seu repertório, né? Então, a gente fala muito da leitura como repertório. O repertório de mundo, de se colocar no lugar do outro. A leitura, ela é universal, então ela fala dos sentimentos. Então a gente aumenta a nossa inteligência emocional. A partir do momento em que a gente começa a ver que a ansiedade que a gente sente, o medo que a gente sente, o amor que a gente sente, não é só nosso. Ele muitas vezes é o que nos humaniza. E por meio da literatura, muitas vezes é possível se reconhecer em personagens, né? Eu mesma trouxe um livro que foi meu xodózinho desse ano. Eu nem imaginei que eu ia gostar tanto. Sim. Que vem desse universo, depois eu falo um pouquinho dele. Mas desde pequeno, quando isso, né, está inserido na criança, e aí eu vou até dar uma dica para os pais, né? Muitas vezes os pais não têm o hábito da leitura, mas eles querem que os filhos tenham. Talvez começar o hábito da leitura com o filho possa ser um bom caminho. Então, hoje existem muitos clubes de livros que entregam caixas de livros em casa, uma vez por mês, com livros adequados à faixa etária. Então, desde bebezinho, né? Então, eu tenho uma sobrinha, tem 1 ano, ela é uma amiga, na verdade, minha irmã, mas considero como sua sobrinha. Ela já assina essa caixa de livro, então começa com o estímulo do livro, o livrinho do banho, o livrinho que é para estar junto. Então, o estímulo primeiro na imagem. E aí a criança já começa a se desenvolver na associação. E aí, ao longo desse processo, ir se desenvolvendo, e a própria criança e o adolescente começa a se interessar por leituras para além do universo da literatura. Como, por exemplo, ler coisas de uma parte mais teórica. Então, livro que vai fazer pensar sobre a sociedade, livros de sociologia, livros de filosofia, e aí é o tal do repertório, que aí a gente chega, por exemplo, no vestibular. Exato, eu queria falar com você sobre essa questão, né, de livros aí para estudar mesmo, para ler e passar, para adquirir o conhecimento, mas para você passar num vestibular, para você ter aí uma carreira, né, bem sucedida, essa questão do livro aí nesse momento tão importante. Você sabe que eu tenho alunos que desenvolvem o hábito da leitura no ensino médio, quando eles estão prestes a entrar no vestibular, devido à exigência do vestibular? Exato, porque tem que ler, né? Ou ler, fim. Não é? Exato. De pequeno, ele sempre dá uma engambelada ali no momento que teve leitura. Mas o que acontece? O vestibular, ele acaba gerando 2 estímulos para esse jovem ler. Um estímulo é por parte da literatura, então aí a gente está falando de livros literários mesmo. Sim. Por quê? Todas as grandes bancas de vestibular, elas têm uma lista de livros que são cobrados na prova de literatura. Então, por exemplo, as 2 listas mais famosas do Brasil são as listas da Unicamp e da FUVEST, né? Sim. Inclusive a FUVEST entrou aí no hall de notícias nessas últimas. Adorei, sensacional. Porque pela primeira vez na história do vestibular, ano que vem, todas as autoras, né? Todos os livros são de autoras mulheres. Olha que legal, gente. Nossa, imagina, precisou um tempo, né, pra gente chegar nesse lugar. Então, os vestibulares, eles acabam incentivando os alunos, porque eles precisam ler essa lista, normalmente são 6 a 8 livros, a depender da banca, que eles precisam para fazer a prova de literatura. Porém, para além do livro de literatura, eles encaram uma prova de redação. E aí, né, redação é redação, gente. O seu conhecimento, né, o vocabulário, e aí você tem que ler, não adianta. E aí entra o Enem, que é uma prova com milhões de estudantes prestando. E o Enem é uma prova que ele exige que o aluno ele cite um repertório, que eles chamam de repertório externo, que é uma informação externa ao que está ali na coletânea, que o aluno precisa trazer no texto para construir a base do raciocínio. E foi o Enem, essa exigência do repertório externo, e também o fato, acho que é importante, que não sei se todo mundo sabe, mas que a prova de redação, ela é o componente dentro da composição da prova dos vestibulares, que normalmente mais determina se o aluno vai passar ou não, que é o maior peso. E essas provas, a leitura ela entra desde o aprofundamento da discussão,
entra também no vocabulário, mas entra no caso do Enem, que exige a citação de um repertório. Então, sim. virou um frisson em torno do perfeito. repertório, porque, por exemplo, nas minhas aulas de redação, eu tive que acrescentar referência a livros de sociologia, livros contemporâneos. Então, Krenak, por exemplo, que inclusive recentemente entrou na Academia de Letras, o Krenak, ele que se tornou um imortal, ele está na coletânea dos vestibulares, ele é citado, temas de redação que falam sobre essa relação homem-natureza, né? Então, o livro dele mais famoso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, esse autor eu trouxe em sala de aula. Então, eles saíram do universo da literatura e começaram a ler um autor indígena, um autor que fala sobre a contemporaneidade. Desperta um pouco mais, né, a curiosidade, E eles né? precisam, porque se eles não tiverem esse repertório, eles não conseguem desenvolver, não conseguem atingir a nota. Exato. E aí o que acontece? Lembra da finalidade do meio? Aham. Como a finalidade é passar no vestibular, o livro se torna um meio para isso. Exatamente. Só que na hora que eles leem, muitos já se tornaram leitores, porque de tanto... Criou-se o hábito. Exato, mas não porque o objetivo era o hábito. É a finalidade, né? Passar no vestibular. Eu, particularmente, vejo que os leitores que se formam leitores se formam muito mais, porque tinha uma finalidade que precisaram do livro para isso do que querer virar leitor. Olha só, gente, que impressionante, né? Esse mundo da leitura é fascinante. Eu gosto de ler também. E assim, eu sou meio ansiosa. Quando eu pego um livro, eu preciso terminar ele, né? Não leio sempre, mas quando começo, eu termino. E aí, você falando dos livros, né? Eu trouxe esse livro aqui, que é do Rick Chester, Pega a Visão. Esse rapaz aqui, gente, ele, vou contar rapidinho, 8 anos de idade, a mãe dele tinha uma horta nos fundos de casa e ele é do Rio de Janeiro, e ele ia vender o alface produzido em casa, né, no Sinal. E ele cresceu assim, aí ele foi vender água no Sinal, ele vendia água em uma caixa de isopor da Mangueira, né, da escola de samba, e essa água, ele comprava água, um exemplo hoje, por R$1, mas dependendo do local que ele vendia água por R$3, por R$4, por R$5. Resumindo, ele hoje se tornou uma pessoa que é um exemplo de empreendedorismo, e hoje ele corre pelo mundo com palestras, né, falando do início, como ele começou, e o nome do livro é Pega a Visão, então é para você pegar a visão do empreendedorismo, para você aprender a empreender. Esse aqui é um exemplo de um livro de negócios, Super. Né? Um exemplo de um Ainda livro mais empreendedorismo, né? Tem cada vez está se falando mais sobre isso, incentivando as pessoas a serem empreendedoras. O empreendedorismo se tornou um assunto transversal nas escolas, né? Por conta da BNCC. Eu adorei, eu não te conhecia esse livro, já anotei assim. Legal, muito bom, muito bom. Isso aqui é um best-seller, gente. Olha, eu fui na palestra dele e acabei comprando o livro, me interessei muito, porque é um livro de autoajuda, é um livro de negócios, é algo muito motivação, bom. Né, pessoal? De motivação, muito bom mesmo. E aí tem outro livro que eu trouxe aqui, Mulheres no Poder, né? Esse livro aqui conta a história de 5 histórias de mulheres que se destacaram, né? Então foram 5 anos de pesquisa, e aí com 5 histórias espetaculares. E esse livro aqui é um livro interessante porque mostra, né, como a gente ter sucesso na vida profissional. E aí acredito que a pergunta que fica para você é o seguinte: quando é que você leu um livro, né, pela última vez, e quando você fez isso que eu estou fazendo agora, né? Quando você falou do livro que você leu, né, e você ajudou e influenciou uma pessoa a ler um livro, porque tem essa questão, né? A gente lê, gosta do livro e a gente passa para frente e influencia, o que eu fiz com você agora, falando aí desse livro do Rick, para você, não é? É assim que os leitores vão se formando, né? A formação leitora, ela depende da comunidade. Ela depende que as pessoas, né, é a troca. Por isso que o Clube do Livro é tão legal, porque você troca experiência com o leitor, você troca experiência com o outro, né? Posso indicar? Claro, pode, a gente já está quase terminando, vai lá, então tá vou terminar a minha fala indicando. Lá. Antes de terminar, lembra que você falou assim, comprou vários livros, quer dizer, comprou alguns livros, mas que alguns você ainda não leu. Isso. Você sabe que para 2024 eu me coloquei uma meta, eu falei assim, não vou comprar nenhum livro novo, porque nessas promoções eu comprei tantos livros e eu tô com tantos livros que eu quero ler, e aí, né? Mas olha, eu trouxe alguns, né? E eu vou deixar aqui alguns de dica.
Eu acho que quando se fala de leitura, certamente deve ter em casa, né, algumas pessoas que são professores como eu, colegas de profissão, que precisam trabalhar a leitura em sala de aula. Então eu queria deixar essa dica desse livro, que é Práticas de Leitura, né? Esse livro ele é muito prático, ele é um livro que vai dar ideias de como trabalhar a leitura em sala de aula, pensando o antes da leitura, o durante a leitura e o depois da leitura, né? Então, dinâmicas que o professor pode fazer para motivar o aluno a ler e também para amarrar a leitura depois, né? Então, rodas de conversa, debates que podem ser realizados após a leitura, exposições que acontecem, podem ser feitas na escola. Então, existe um tipo de atividade de discutir livros, chama tertúlia literária, que é o professor acompanhando o aluno. Isso pode ser feito em casa, o pai com o filho, que você vai ler 10 páginas. Então, a gente vai se encontrar depois que você leu essas 10 páginas, você vai selecionar um trecho e nessa roda você vai justificar por que você quis esse trecho. Mais alguém dessa roda quer justificar por que escolheu? E aí, o outro livro que eu trouxe, esse foi Eu, Gabi. Quando eu li esse livro, na semana seguinte eu levei para os meus alunos. Uau! A Iris Figueiredo tem 30 anos, 30 e poucos anos, super jovem, e ela escreveu esse livro chamado Céu Sem Estrelas, é brasileira, e é um livro que eu me apaixonei. Ele conta a história dessa menina que aparece aqui na capa, Cecília, e a Cecília é uma jovem que acabou de ingressar na Universidade do Rio de Janeiro, e ela vive muitos dilemas de saúde mental. E esse livro, ele me fez entender muito sobre a questão, né, da ansiedade, a questão de você não se sentir amada e as consequências disso, porque talvez você possa viver ansiedade, mas talvez você possa conviver com alguém que tem ansiedade. Exato. E esse livro me fez humanizar, entender como funciona, porque a Cecília, ela tem uma vida normal, ela tem amigos, mas ela tem um monstrinho que às vezes habita a vida dela, habita a mente dela, e eu acho que muitos jovens, ou mesmo adultos, porque né, eu como adulta me identifiquei, ela ama, ela se apaixona, ela vai na universidade, mas ela tem um conflito com a mãe. Quantas pessoas não têm conflito com a mãe? E eu acho que esse livro, ele é um romance que nos faz entender muito da geração atual, do que passa na cabeça dos jovens e nos aproxima. Eu me apaixonei, eu li isso daqui, foi assim, em um dia. Então, Céu Sem Estrelas, uma leitura fácil, acho que também pode... Um livro fácil para quem quer começar a ler, porque ele não impõe desafios na linguagem, por exemplo. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E aí, comprou seu livro? Como é que tá a sua biblioteca? Tem um monte de livros novos lá, assim como eu, né? Ainda tenho 6 livros para ler, mas eu vou conseguir, eu vou ler. Agora vamos lá, professora. Leitura traz uma série de benefícios, uma boa escrita, boa fala, bom vocabulário. Então, como que a gente consegue formar novos leitores, né? E a importância da gente disseminar e compartilhar a leitura como um hábito diário. Como é que a gente faz isso? Para resumir, para a gente finalizar. Para resumir, né, diante de tudo isso que eu falei, eu acho que sim, precisa os pais incentivarem, é fundamental quando a criança é pequena, participando então de clubes de livros, comprando alguns livros, lendo junto. Eu acho que ler junto, principalmente nesse momento à noite, é importante que os pais pensem também nas escolas, e seja escola pública, seja escola particular, ter boas escolhas de livros, porque a gente tem uma oportunidade, o menino passa 12 anos dentro da escola, ele vai ter o contato com livros, então professores, né, cuidem dos títulos escolhidos, cuidem do trabalho que é feito de motivação, de engajamento dos alunos. Muitas vezes um professor, ele pode mudar sim a vida de um aluno a partir do momento em que ele motiva. Eu falo que a fase mais importante para incentivar um aluno em momento escolar a ler é a motivação. É o quanto o professor, ele mesmo é leitor, porque muitas vezes a gente não tem um professor leitor. E o professor precisa ser leitor para poder encantar e querer que esse aluno leia. Então, de pequeno é o ler junto com os pais. Na escola tem a ver com as boas escolhas de livros e como essa aula de literatura tem acontecido. Então, desde o antes da leitura até o durante, ler na sala de aula. Leitura não é ler em casa. Pode se ler em casa também, mas o professor tem que ensinar a ler, tem que ler junto, tem que, círculo de leitura, ler, se a escola tiver árvore, vai sim ler embaixo da árvore. Utopia não, gente, quantas vezes eu não fiz isso com os meus alunos quando dava aula em ensino fundamental? E aí, pensando, né, a escola também precisa ensinar a ler livro técnico, porque quando o aluno chega na universidade, ele vai ter que fazer fichamento, ele vai ter que fazer resumo, então precisa também passar por essa dor. Não é fácil, mas tem que ensinar.
E quando mais velho, quando adulto, eu acho que o grande ponto é por que você quer ler, por que você vai ler. E aí eu acho que é você se conectar com o ser humano que você quer ser, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, e entender que a leitura é um excelente meio para atingir esse ser humano no profissional ou no pessoal que você quer se desenvolver. Existem cursos, existem programas na televisão, mas a leitura é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e grandes líderes, grandes profissionais são grandes leitores. Isso eu falo de experiência e por ser uma estudante estudar a leitura. Então, acho que em cada fase da vida é uma dessas linhas aí de raciocínio para seguir. Poxa vida, adorei. Coordenadora de redação, professora, né? Gabriele, gratidão, muito obrigada pela sua participação, adorei a nossa conversa e eu sei que se a gente não precisasse encerrar, a gente ia ficar aqui falando um tempão, né? É meu objeto de paixão, seja no trabalho, seja na vida pessoal, então foi muito leve, foi muito gostoso. Ai, que legal. Tenho que agradecer o convite, nem vi o tempo passar, foi realmente muito gratificante. Maravilha, a gente que agradece você, a gente vai encerrando então o nosso ponto de vista, agradecemos a coordenadora de redação, Gabriele Cavalim. E como disse o poeta gaúcho Mário Quintana, né, certa vez escreveu estas sábias palavras, né? Os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E é isso. E aí, você vai ler por quê? Porque você precisa, porque você gosta, porque você vai fazer da leitura um hobby. Que tal fazermos em 2024 um hobby de ler um pouco mais? Não é isso? A gente vai encerrando por aqui, então, o nosso ponto de vista de hoje, né? Esse programa que trouxe para você a importância do hábito da leitura. Tomara que a gente leve isso aí para a vida, tá bom? Eu também falo isso para você e falo isso para mim. Um grande abraço, obrigada pela sua companhia e a gente se vê a qualquer momento aqui na TV Câmara Campinas.